A Polônia acaba de tomar uma decisão que pode mudar para sempre o futuro da Europa, ameaçando até mesmo a estabilidade global. Então, imagine um país no coração do continente europeu anunciando que quer dobrar seu exército e ainda por cima adquirir armas nucleares. Esse país é a Polônia. O fato é que o mundo está prestes a entrar em uma nova fase de tensão extrema, e isso pode afetar até mesmo o Brasil. É por isso que eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos te apresentar informações exclusivas e atuais, e a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Mas no meio de tudo isso, meu amigo, talvez você esteja se perguntando do porquê a Polônia está se armando tanto, e o que levou o país a adotar essa decisão radical. Para entender essa reviravolta histórica, nós precisamos voltar no tempo. A Polônia sempre teve uma relação complicada com a Rússia. Desde o século XVIII, o país foi alvo de ocupações e interferências russas, seja através dos impérios czaristas ou, mais recentemente, pelo domínio soviético durante a Guerra Fria. E a memória desse passado doloroso nunca se apagou. E nesse meio tempo, a Polônia foi dividida e anexada por potências vizinhas 3 vezes no século XVIII, resultando em sua extinção temporária do mapa europeu. No século XX, sofreu novamente com a ocupação nazista e soviética, e o massacre de Katyn, onde milhares de oficiais poloneses foram executados pela União Soviética. É um dos traumas nacionais. Mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a Polônia viu isso como uma confirmação de que Moscou não desistiu de suas ambições expansionistas. O que era apenas um medo histórico se tornou uma ameaça real e iminente. E nesse estágio, o verdadeiro estopim foi a fraqueza do Ocidente, onde recentemente, como você já sabe, os Estados Unidos, sob a administração Trump, cessaram toda a ajuda militar e financeira à Ucrânia. Algo que incomodou diversos líderes OTAN, dito que esse movimento acabou permitindo que Putin se fortalecesse e consolidasse suas conquistas territoriais na Ucrânia. E para a Polônia, isso foi um sinal claro de que a OTAN não é mais totalmente confiável e que, se eles quiserem se defender, terão que priorizar fazer isso sozinhos. E foi nesse contexto que o primeiro-ministro polonês Donald Tusk fez um pronunciamento controverso ao parlamento, dizendo o seguinte, abre aspas, quando a ordem baseada em regras desmorona, só resta a lei da força bruta. Não seremos espectadores passivos. Fecha aspas. Então, em outras palavras, meu amigo, a Polônia decidiu que, se a OTAN não pode garantir sua segurança, ela mesma o fará. E para isso, eles anunciaram um plano audacioso que visa expandir seu exército para 500 mil de soldados, ao mesmo tempo em que buscam aprimorar sua própria capacidade nuclear. E eles não estão brincando em fazer isso, dito que o país está investindo massivamente em armamentos, destinando um impressionante 4% do seu PIB para a defesa, praticamente o dobro do que a OTAN exige de seus membros. Para efeito de comparação, esse é um valor maior do que o que a Alemanha e a França juntas gastam em suas forças terrestres. E nesse estágio, eles estão comprando sistemas de defesa aérea de ponta, tanques de guerra da Coreia do Sul, drones turcos de ataque e muito mais. O fato é que, atualmente, a Polônia se tornou o maior importador de armas da Europa, ultrapassando até mesmo o Reino Unido. Além disso, a Polônia intensificou sua cooperação com os Estados Unidos, assinando acordos para a construção de bases militares permanentes no país. Há especulações de que a Casa Branca pode facilitar a venda de tecnologia militar avançada para Varsóvia, aumentando ainda mais sua capacidade defensiva. Mas o que mais choca o mundo é a possibilidade de a Polônia se tornar uma potência nuclear. Tusk deixou claro, não se trata apenas de hospedar armas nucleares da OTAN, mas sim de desenvolver ou adquirir suas próprias. Eles estão negociando com a França para participar do arsenal nuclear europeu, mas também cogitam romper com o Tratado de Não Proliferação Nuclear para desenvolver suas próprias bombas. Isso mudaria completamente o tabuleiro global, pois abriria um precedente para vários outros países seguirem o mesmo caminho. Imagine se a Turquia, a Arábia Saudita ou até mesmo o Brasil decidissem que também precisam de suas próprias armas nucleares. Estaríamos diante de uma nova corrida armamentista global.
Só que nesse estágio, outros países já estão trilhando esse caminho. Israel, por exemplo, nunca declarou oficialmente possuir armas nucleares, mas acredita-se que tenha um arsenal significativo. A Índia e o Paquistão desenvolveram suas bombas atômicas para equilibrar o poder na região. A Coreia do Norte, apesar de sanções e isolamento, conseguiu criar um programa nuclear próprio. A Polônia pode seguir algum desses modelos ou criar uma nova abordagem. Mas nesse estágio, a reviravolta polonesa gerou uma onda de reações internacionais. Moscou reagiu com ameaças diretas, afirmando que qualquer tentativa polonesa de adquirir armas nucleares transformará o país em um alvo prioritário para a Rússia. Kaliningrado, o enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, já está sendo militarizado com mísseis nucleares de curto alcance. Putin também ameaçou reforçar sua presença militar na Bielorrússia e até fornecer armamentos para aliados russos em outras partes do mundo. Só que até aqui, nós podemos perceber que a Europa está dividida. Dito que a França, sob a liderança de Macron, apoia a Polônia e oferece sua cooperação nuclear. Mas a Alemanha está preocupada, temendo que a decisão polonesa possa inviabilizar futuras negociações de paz com a Rússia. Hungria e Eslováquia, que têm governos mais pró-Rússia, criticaram a militarização polonesa, aumentando ainda mais a fragmentação dentro da União Europeia. Os Estados Unidos, por outro lado, adotaram uma postura ambígua. Enquanto setores do Pentágono veem a militarização da Polônia como um trunfo contra a Rússia, há alas que temem que isso desencadeie uma crise maior dentro da OTAN. Mas e o Brasil? Como essa crise pode impactar a nossa realidade? Quando nós falamos primeiro economicamente, a Polônia é um dos maiores exportadores de alimentos da Europa, e sua militarização pode afetar o comércio global de grãos, algo que impactaria diretamente o agronegócio brasileiro. Além disso, o Brasil busca um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e a Polônia pode ser um aliado ou um obstáculo nesse processo, dependendo da posição que tomarmos. Em alguns possíveis cenários do que pode acontecer. No primeiro, a Polônia adquire tecnologia nuclear e se fortalece militarmente, mas sem conflito direto com a Rússia. No segundo cenário, um incidente envolvendo Polônia e Rússia pode desencadear uma guerra regional. No terceiro, outros países podem optar por seguirem o exemplo polonês e passarem a iniciar novos programas nucleares. E no último possível cenário, a pressão internacional impede que a Polônia siga adiante com seu plano. Mas nesse estágio, a Polônia está prestes a mudar a história, e isso pode significar um novo período de tensões globais. Afinal, estaremos entrando em uma nova Guerra Fria? Ou isso é apenas o prenúncio de um conflito ainda maior? O mundo está segurando a respiração, e as próximas semanas serão decisivas. Mas o que você acha de tudo isso? Comente abaixo a sua opinião e aproveite e se inscreva no canal, porque aqui nós somos um veículo de mídia independente focado em trazer análises dos principais temas, para que dessa forma você se mantenha sempre informado e atualizado sobre tudo. E a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Então compartilha o vídeo e se inscreve no canal, porque em breve nós estaremos de